Eu amo ter a certeza de que meus pecados foram perdoados e que Deus jamais vai abrir mão de mim, mas também o amo o suficiente para desejar honrá-lo em cada área da minha vida, procurando fazer aquilo que creio que Ele espera de mim. Não é por medo de que Ele se irrite caso eu fale. Deus não quer que façamos o que é certo para conquistar o amor dEle. Ele deseja que o amemos de tal forma, e conscientes de que já somos amados, que o nosso coração naturalmente queira agradá-lo. Não existe nada que possamos fazer para salvar a nós mesmos. A maioria já entende isso. Porém, o que muitas vezes esquecemos é que a mesma forma pela qual fomos salvos é a maneira como devemos viver. Deus não quer apenas que recebamos Cristo pela fé. Ele quer que caminhemos todos os dias pela fé. Muitas pessoas chegam a um ponto em que percebem que não conseguem se salvar sozinhas. Reconhecem que precisam de Deus, se rendem por um tempo, convidam Jesus para entrar em suas vidas. Mas, depois que começam a estudar a Bíblia, ouvir pregações e crescer um pouco, acabam voltando ao velho hábito de tentar fazer tudo na própria força, aquilo que a palavra ensina. Esquecem que não apenas fomos salvos pela graça, mas que também precisamos aprender a viver pela graça e pela fé. Paulo foi escolhido por Deus para trazer à igreja a revelação da graça, e ele estava preparado para isso por causa da própria história. Antes de conhecer Cristo, era perseguidor da igreja. Fazia tudo o que podia para destruí-la. Estava presente quando Estevão foi apedrejado. Prendia cristãos e acreditava sinceramente que estava fazendo a coisa certa, porque era extremamente religioso e rigoroso com a lei. Orgulhava-se do seu zelo e da sua disciplina, até que Deus o encontrou no caminho para Damasco. Ali, teve um encontro transformador. Caiu por terra, viu uma grande luz e ficou dias sem enxergar. Foi nesse contexto que recebeu a revelação e o chamado para anunciar o Evangelho da Graça. E não há ninguém melhor para falar de algo do que quem já experimentou isso profundamente. A graça é para quem não merece. É o favor de Deus, sim, mas não apenas isso. Também é o poder do Espírito Santo agindo em nós, capacitando-nos a fazer o que Deus nos pede. Não conseguimos viver a vida cristã apenas com esforço humano, força de vontade ou disciplina, embora tudo isso tenha seu valor. Jesus disse claramente: sem mim, nada podeis fazer. Imagine como seria sua vida se cada pequena atitude fosse guiada pela fé. Pela fé. Talvez a oração mais poderosa ao acordar seja simplesmente: Senhor, ajuda-me. Porque em tudo precisamos de ajuda. Eu criei o hábito de repetir todos os dias: ajuda-me, Jesus. E nem sempre sabemos exatamente onde precisamos de auxílio, mas precisamos. A carta aos Gálatas fala muito sobre viver livres da lei e debaixo da graça. Deus deu a lei ao povo sabendo que eles não conseguiriam cumpri-la perfeitamente. A própria lei mostrava a necessidade de um Salvador. Porque sob a lei, quebrar um único mandamento era como quebrar todos. Isso devia ser extremamente frustrante. Mesmo assim, muitos se esforçavam para cumprir tudo e acabavam desenvolvendo um senso de superioridade. E isso ainda acontece hoje. Alguém pode pensar que é mais espiritual porque vai à igreja todo domingo ou porque lê a Bíblia inteira em um ano. Precisamos ter cuidado com esse orgulho espiritual. Nada é mais desagradável do que acreditar que somos melhores do que os outros por algo que, na verdade, só conseguimos fazer porque Deus nos deu graça para isso. Quando tomamos o crédito pelo que Deus nos capacitou a fazer, nos colocamos em perigo. Ao longo da história da igreja, houve diferentes ênfases em determinados temas. Nos últimos anos, tem havido um destaque maior na pregação sobre graça. E isso é saudável, porque muitas vezes, aquilo que deveria ser central acaba ficando esquecido, e Deus nos chama de volta para reaprender o que realmente importa. Viver todos os dias dependentes da graça e sustentados pela fé. Nem tudo o que começa bem permanece saudável para sempre. Parece que nós, como cristãos, temos dificuldade de permanecer no equilíbrio. Sempre acabamos indo para um extremo ou para o outro. Houve, por exemplo, o movimento da santidade anos atrás. Foi algo lindo no início. Pessoas buscando viver de maneira mais consagrada. Mas com o tempo, ultrapassaram a linha e tudo se tornou legalismo. De repente, não podia mais nada.
Não podia usar maquiagem, cortar o cabelo, dançar, ir a festas, assistir a filmes. Era uma lista interminável de não pode. E, sinceramente, quem consegue viver assim por muito tempo? Muitos jovens, talvez alguns de vocês, cresceram em ambientes assim e, em vez de se aproximarem de Deus, acabaram se afastando. Porque parecia que ser cristão significava abrir mão de qualquer alegria. Depois veio o movimento da Palavra da Fé, nas décadas de 60 e 70, com forte ênfase na prosperidade. Sou grata por aquilo que aprendi. Deus transformou minha vida por meio dessas mensagens. Eu sabia que era salva pela graça, mas não entendia que a fé também precisava ser aplicada nas outras áreas da vida. A fé é um presente de Deus que deve ser exercido e colocado em prática. É poderosa, mas não funciona de maneira automática. É preciso confiar e agir com base nessa confiança. Sou grata pelo ensino sobre fé. Sou grata pelo ensino sobre prosperidade. Mas, mais uma vez, perdeu-se o equilíbrio. Começou-se a afirmar que todo problema era falta de fé. Se alguém adoecia, era porque não tinha fé suficiente. Se enfrentava uma tragédia, era por falta de fé. Isso não é bíblico. A palavra nunca prometeu que estaríamos livres de dificuldades. Independentemente do tamanho da sua fé, você ainda enfrentará lutas. O próprio Jesus disse que, no mundo, teríamos aflições, mas que ele venceu o mundo. Paulo ensina com firmeza que precisamos ter cuidado para não nos desviarmos da verdade. Devemos examinar tudo e confirmar se aquilo em que cremos está realmente fundamentado na palavra de Deus. O inimigo não se importa se você faz de menos ou faz de mais. Qualquer extremo serve aos propósitos dele. Se você é negligente, ele fica satisfeito. Mas, se você se torna obcecado, escravo de padrões que criou para provar seu valor, isso também é um problema. O equilíbrio é essencial, embora, honestamente, não sejamos muito bons nisso. Precisamos lembrar, fomos libertos da lei, graças a Deus por isso. Vivemos sob uma nova aliança, a aliança da graça. O Antigo Testamento foi cumprido em Cristo, mas é aqui que muitos se confundem. A graça não é licença para viver de qualquer maneira, não é desculpa para uma vida desleixada. Pelo contrário, a graça é o poder que nos capacita a viver longe do pecado. Fomos libertos das leis cerimoniais, regras sobre festas, dietas, vestimentas e rituais específicos, mas não fomos libertos da lei moral. Os 10 mandamentos continuam relevantes. Eles não desapareceram. Existe liberdade na nova aliança, sim. Talvez não seja necessário guardar o domingo exatamente como no passado, mas o princípio do descanso permanece. Se você não separar tempo para Deus e para restaurar sua alma, acabará esgotado. Eu, pessoalmente, não consigo passar um dia sem Jesus. A graça não reduz o padrão moral, ela o eleva e nos dá poder para alcançá-lo. Por exemplo, a lei dizia, não adulterarás. Jesus foi além. Ensinou que até olhar com intenção impura já é adultério no coração. Ele não facilitou as coisas, mas prometeu nos dar graça para viver nesse nível mais alto. Debaixo da lei, tudo dependia do esforço humano. Se alguém conseguia obedecer, sentia-se bem consigo mesmo. Se falhava, vivia em culpa constante. A lei dizia, olho por olho. Jesus ensinou, perdoem seus inimigos, abençoem quem os amaldiçoa, façam o bem a quem os persegue. Até mesmo sobre o dízimo há debates. Alguns dizem que pertence à lei e não é mais obrigatório. Sinceramente, não vejo como imposição legal, mas também não entendo por que alguém deixaria de praticar generosidade, especialmente quando há promessas ligadas a esse princípio. Não acredito que Deus amaldiçoe quem não contribui. Cristo já levou a maldição. Contudo, quando ignoramos princípios divinos, muitas vezes nós mesmos bloqueamos as bênçãos que poderiam fluir em nossa vida. Se debaixo da lei o povo entregava 10%, o que a graça deveria produzir em nós? A graça não diminui nossa entrega. Ela transforma nosso coração para que façamos tudo por amor e não por obrigação. E talvez isso nos desafie mais do que gostaríamos de admitir. E talvez você ainda nem tenha chegado aos 10%. Quando olhamos para o Novo Testamento, percebemos algo interessante. A palavra dízimo
quase não aparece. A menção a Melquisedeque recebendo dízimos, e sabemos que Abraão já praticava isso muito antes de a lei ser instituída. Por isso, pessoalmente, não acredito que o princípio tenha deixado de ser válido. Ao mesmo tempo, não penso que alguém deixará de ir para o céu por não dizimar, nem que Deus ficará irado por causa disso. Mas há um princípio que permanece: colhemos aquilo que semeamos. No Novo Testamento, a palavra mais enfatizada não é dízimo, mas generosidade. E o que significa ser generoso? Significa ir além do mínimo exigido. No Antigo Testamento, o padrão estabelecido era 10%. Já no Novo, Paulo exorta: sejam generosos. Ele falava a gentios que nem sequer tinham familiaridade com o conceito de dízimo. Então ensinava algo mais profundo: dar com liberalidade, ajudar, compartilhar, contribuir até além do confortável. Em nenhum momento ele fixa um percentual específico. Isso sugere que, na nova aliança, tudo pertence a Deus. No livro de Atos, vemos pessoas vendendo propriedades e colocando os recursos à disposição da comunidade, vivendo em comunhão e repartindo o que tinham. A entrega era fruto de um coração transformado. Se alguém quer apenas proteger o próprio dinheiro, talvez fosse mais fácil viver sob regras externas. Porque quando você realmente se rende a Jesus, entende que não se trata do que é meu ou seu. Tudo é dele. E Deus sabe exatamente onde está cada recurso que possuímos. Às vezes, Ele pode pedir que você abençoe até alguém de quem você não gosta. Outro dia, alguém perguntou se conhecia pessoas envolvidas em atividades ilegais, ganhando muito dinheiro, frequentando a igreja e acreditando que estavam sendo abençoadas por causa da graça. A pergunta era: o que você acha disso? A verdade é que esse tipo de raciocínio revela o quanto podemos distorcer a graça. Deus não abençoa a desonestidade. O inimigo engana gradualmente, um pequeno desvio de cada vez, até que a consciência já não percebe mais o erro. Por isso é tão importante fundamentar nossas convicções na palavra de Deus e não apenas nas experiências. Experiências têm valor, mas precisam estar alinhadas com a verdade bíblica. A Bíblia ensina que viver preso ao legalismo é sinal de imaturidade espiritual. A maturidade está em ser guiado pelo Espírito Santo. Deus escreveu sua lei em nossos corações. Os princípios morais não desapareceram, eles foram internalizados. Deixe-me perguntar algo: quantos de nós temos facilidade em transformar tudo em regra? Às vezes fazemos isso sem perceber. Posso usar um exemplo simples: manter a casa limpa. Se eu começo a limpar compulsivamente todos os dias, aspirar, tirar pó, polir espelhos, não porque é saudável, mas porque meu senso de valor depende disso. Então, aquilo que era algo bom se transforma em lei pessoal. Eu me sinto melhor comigo mesma quando tudo está impecável. Percebe como algo positivo pode virar um sistema de mérito? O mesmo pode acontecer com práticas espirituais. Até mesmo a leitura da Bíblia pode se tornar um peso legalista, se a motivação não for amor e relacionamento, mas desempenho e comparação. O problema não está na disciplina, está no coração que transforma graça em obrigação e relacionamento em regra. A verdadeira liberdade não está em fazer menos, nem em fazer mais por obrigação. Está em viver guiado pelo Espírito, com um coração generoso, equilibrado e rendido a Deus. Houve uma época em que eu entrei com tudo naquele propósito de ler a Bíblia inteira em um ano. A igreja inteira estava fazendo o plano. 2 capítulos do Antigo Testamento, 2 do Novo, 1 de Provérbios e 1 de Salmos, 6 dias por semana. Todo mundo tinha seu calendário. Eu coloquei o meu bem na geladeira, onde todos pudessem ver. Depois de cumprir os 6 capítulos do dia, eu ia lá e fazia a marcação. E vou dizer uma coisa: a nossa carne adora marcar tarefas concluídas. Se você tem tendência ao legalismo, provavelmente ama listas. E não há nada de errado com listas em si. O problema começa quando, ao não cumprir tudo o que está anotado, você se sente culpado, condenado ou insuficiente. A lista deixa de ser uma ferramenta de organização e passa a ser uma lei pessoal que você precisa obedecer para se sentir bem. Uma das minhas filhas viveu algo parecido. Durante muito tempo, ela foi extremamente rígida consigo mesma.
Lembro que na época em que ainda passávamos roupa em casa, ela estipulava um número exato de peças que precisava passar por dia, e eram metas quase impossíveis. Quantos de nós já não criamos padrões tão altos que nos preparamos para o fracasso? Quando ela não conseguia cumprir tudo, o que quase sempre acontecia, sentia-se mal, carregava culpa, como se tivesse falhado como pessoa. Às vezes, talvez o mais saudável seja parar de contar tudo. Parar de medir quantos minutos você orou ou quantos capítulos leu. Deixar-se conduzir pelo Espírito. Fazer as coisas por relacionamento, não por pontuação. Enquanto eu estava preenchendo o calendário com ok, tudo parecia ótimo. Mas quando começaram a surgir os espaços vazios, dias em que eu não lia os 6 capítulos, aquele calendário virou um peso. Chegou um ponto em que eu só queria tirá-lo dali. O mesmo aconteceu com a ideia de orar 1 hora por dia. Muitos usavam a frase de Jesus: não puderam vocês vigiar comigo 1 hora? Como padrão fixo. Então lá estava eu, com o relógio na mão, orando exatamente 60 minutos. Não importava se meu coração estava envolvido ou não. Eu cumpria o tempo, mas oração não é cronômetro. Relacionamento não se mede em minutos exatos. Muitos são mais legalistas do que imaginam, e isso explica por que tanta gente não desfruta a vida cristã. A lei não produz alegria, ela gera peso, produz cobrança constante. Quando Paulo começa a carta aos Gálatas, ele se apresenta como apóstolo, não por escolha humana, mas por chamado de Deus. Ele deixa claro que sua missão não veio de homens nem dele mesmo, mas do Senhor. Isso é fundamental. Cada um de nós precisa saber que está fazendo aquilo que Deus realmente nos chamou para fazer, e não apenas o que os outros esperam. Isso vale para o ministério, para o trabalho, para qualquer área. Se alguém escolhe uma profissão apenas para agradar os pais, sem que aquilo esteja alinhado com seu coração e com o propósito de Deus, dificilmente encontrará alegria. Às vezes, pais tentam realizar seus próprios sonhos através dos filhos, mas isso não sustenta uma vida inteira. Paulo também saúda os irmãos com graça e paz. Era assim que eles começavam suas cartas, desejando algo profundo e significativo. Hoje a gente manda um oi e aí, ou até abrevia tudo em mensagens que ninguém entende. Outro dia recebi uma mensagem cheia de abreviações que precisei ligar para perguntar o que significava. Eu disse: você pode falar de um jeito que eu entenda? Às vezes simplificamos tanto que perdemos o sentido. E no meio de tudo isso, percebo como é fácil nos perdermos em detalhes, metas, métodos e regras, até mesmo quando queremos fazer algo bom. O desafio é lembrar que graça e paz não vem do desempenho, mas do relacionamento. Não vem de marcar caixas preenchidas, mas de caminhar com Deus de forma sincera e dependente. Paulo costumava saudar as pessoas dizendo: graça e paz sejam com vocês. E isso não era apenas uma formalidade bonita. Existe uma verdade profunda aí. Você jamais experimentará a verdadeira paz se não compreender a graça de Deus. Sem entender a graça, a paz simplesmente não se estabelece no coração. O oposto da graça, quando mal compreendida, acaba sendo as obras da carne. A Bíblia nos incentiva a agir, a trabalhar, a sermos diligentes, mas nos alerta a evitar as obras da carne. E o que são elas? São nossos próprios esforços tentando realizar aquilo que só Deus pode fazer. Eu gosto de uma frase que já vi numa caneca. Bom dia, aqui é Deus. Hoje eu resolvo seus problemas e não vou precisar da sua ajuda. Parece simples, mas é profundo. Muitas vezes estamos tentando ajudar Deus, assumindo um controle que não é nosso. E toda vez que fazemos isso, acabamos frustrados. As obras da carne sempre produzem frustração. Sempre. Se você está constantemente irritado ou exausto, talvez esteja tentando fazer algo na sua própria força. Pode ser algo pequeno, como tentar abrir um pote de maionese sem pedir ajuda, insistindo, batendo, sacudindo, até ficar nervoso. Parece engraçado, mas fazemos o mesmo em áreas muito mais sérias da vida. Tentamos mudar a nós mesmos à força. Ouvimos uma mensagem sobre o poder das palavras e decidimos: hoje não vou falar nada errado. Fazemos um grande plano de santidade antes de dormir, e ele dura até encontrarmos a primeira pessoa no dia seguinte. É impressionante como nos sentimos santos quando estamos sozinhos.
Se não entendermos a graça, viveremos presos nesse ciclo: tentativa, fracasso, culpa, nova tentativa. Deus quer que vivamos pela fé, confiando que Ele fará em nós o que não conseguimos fazer sozinhos. Eu amo a oração de Davi. Coloca, Senhor, um guarda à minha boca. Eu oro isso com frequência, porque sei que, sem ajuda divina, eu me complico rapidamente. A própria Bíblia diz que ninguém consegue dominar a língua por si só. Ir à igreja, ouvir pregações, receber ensinamentos, tudo isso pode se tornar pesado se você não compreender a graça. Em vez de sair encorajado, você pode sair se sentindo pior, acumulando mais uma área em que precisa melhorar. Eu já tentei resolver tudo na força do jejum, do esforço extremo, da disciplina rígida. Mas chega um ponto em que Deus parece dizer: quando você terminar de tentar sozinha, me avise. A palavra diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O justo viverá pela fé. Isso significa depender dele continuamente. Há também algo muito prático. Não faça algo se sua consciência está acusando você. Se assistir determinado programa traz condenação, por que insistir? Se depois você se sente mal, então não vale a pena. Muitas escolhas simplesmente não compensam. A Bíblia declara que vivemos pela fé, não pelo que vemos. E há um versículo forte em Romanos: tudo o que não procede de fé é pecado. Isso nos leva a refletir: posso reclamar pela fé? Posso fofocar pela fé? Posso agir dessa maneira com a aprovação de Deus? Se a resposta for não, talvez seja algo que precisa sair da nossa vida. Viver pela graça é ser guiado pelo Espírito Santo. Não pela pressão externa de regras, mas pela sensibilidade interna à voz de Deus. É prestar atenção naquele incômodo interior que diz: não faça isso, e obedecer. Recentemente, uma jovem me contou que quase se envolveu com um movimento religioso porque ficou impressionada com o comprometimento das pessoas. Eram disciplinadas, generosas, dedicadas. E ela questionou: se nós temos a verdade, por que tantos cristãos não vivem o que dizem crer? Essa pergunta é relevante. Talvez uma das respostas seja que perdemos o temor reverente de Deus. Não se trata de medo punitivo. O amor perfeito lança fora o medo. Não vivemos com pavor de castigo, mas precisamos manter o temor reverente. Reconhecer que Deus é Deus, que Ele fala sério, que suas promessas e advertências são reais. Não podemos reduzir Deus a um simples companheiro informal. Ele é nosso amigo, sim, mas também é santo, soberano, todo-poderoso. A graça não elimina a reverência. A salvação é um presente. Em nosso espírito, fomos justificados, santificados, feitos novos. Deus não habitaria em nós se não tivesse nos purificado completamente. Mas agora precisamos permitir que essa salvação se desenvolva em nossa vida prática. Operar a salvação não significa conquistá-la, e sim permitir que o que já recebemos transforme nossas atitudes, escolhas e caráter, em parceria com o Espírito Santo. Isso exige humildade, exige reverência, exige dependência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é viver apavorado, mas viver consciente de que Deus é santo, justo e digno de honra. A graça nos salva e o temor reverente nos mantém alinhados com o coração dele.